Bom, torcedor vascaíno, mais uma semana se inicia na nossa colina histórica. Uma semana que promete de um mês que promete. Inclusive uma segunda que já será bastante agitada. Hoje estará desembarcando aqui no Rio de Janeiro o mais novo diretor executivo do Vasco da Gama, acompanhado também do CEO Gabriel Lima e do SFO Rafael Viana. A gente, é claro, aqui neste Acorda Vascão vai trazer todos os detalhes dessa mudança estrutural que estará acontecendo no nosso Cruz Maltino. Além disso, também a semana, além de ser marcada pela chegada dos profissionais que irão compor a grande mesa diretora da SAF Cruz Maltina, teremos também a grande possibilidade do anúncio, enfim, dos crias. Coutinho, Alex Teixeira e Souza. Os três jogadores, nesse momento, estão aí nos últimos detalhes para serem anunciados como os mais novos reforços da nossa colina histórica. E a gente vai trazer aqui todos os detalhes sobre essas novidades, até porque, meu amigo torcedor, o Vasco da Gama vai contratar. O Vasco da Gama vai se reforçar. E não será apenas com os crias. Tem um nome uruguaio de bastante qualidade que está na mira do Vasco. E a informação que vem lá da imprensa do Uruguai é que Brian Rodrigues, jogador que hoje está na Copa América, poderá estar recebendo nesses próximos dias uma oferta do Vasco da Gama. Será, torcedor? A gente vai falar sobre isso, vai conversar, com você sobre essa situação já neste Acorda Vascão, que promete muito. Apenas o primeiro vídeo desse mês de julho, de um julho agitado, de um julho de janela de transferências. Porém, é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso não saiba, te aviso agora, Nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Temos o Acorda Vascão, que é esse vídeo aqui que você está assistindo agora e sai sempre às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia e sai sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do dia, saindo sempre pela parte da noite. Então, 3 vídeos, muita informação, muita vascainidade e, é claro, contamos aí com você para fazer com que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao nosso canal. Então se inscrevam, compartilhem o nosso conteúdo, façam aí com que cada vez mais pessoas possam ajudar o nosso crescimento e conhecer aqui o nosso trabalho. Então conta aí com o seu like, curtiu o vídeo? Deixa o like, eu sei que você pode pensar, eu sou só mais um, é só mais um like, qual é a diferença? Não pense dessa maneira, porque é de suma importância a sua ajuda. Show, Vascão? Vambora então, sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. Eu quero começar aqui primeiramente com vocês do outro lado, este Acorda Vascão, falando sobre Campeonato Brasileiro, porque ontem, parcialmente se fechou neste momento a 13ª rodada do Brasileirão. Tá aparecendo aí na imagem a tabela a vocês. Ontem tivemos muitos jogos dessa 13ª rodada, entraram em campo no domingo, no caso Atlético Mineiro pela parte da manhã enfrentando a equipe do Atlético Goianiense dentro da Arena MRV. Grêmio e Fluminense também se enfrentaram, um jogo muito importante para o Vasco da Gama dentro do Campeonato Brasileiro, onde o Grêmio venceu a partida pelo placar de 1-0. São Paulo e Bahia também se enfrentaram, São Paulo vencendo a equipe do Bahia pelo placar de 3-1. Fortaleza e Juventude também se enfrentaram pela parte da noite, onde Fortaleza venceu a equipe do Juventude pelo placar de 2-1. Tivemos um empate entre Criciúma e Inter, 1-1. A vitória do Atlético Paranaense sobre a equipe do Vitória pelo placar de 1-0 no Barradão. E a vitória do Flamengo sobre o Cruzeiro, pelo placar de 2-1 no Maracanã. A grande maioria dos jogos que ocorreu nesta 13ª rodada foram muito favoráveis ao Vasco. O Cuiabá, que hoje é um adversário direto na briga pela permanência na elite do futebol brasileiro, empatou dentro de casa. O Atlético Goianiense, que também é um adversário direto do Vasco da Gama na permanência, empatou o jogo. O Fluminense perdeu a sua partida. No caso, o Juventude perdeu também o seu jogo. O Criciúma empatou em casa. O Vitória perdeu. Então, quase todos os adversários, a não ser o Grêmio, que estão ali lutando pela permanência na elite do futebol brasileiro, apenas o Grêmio venceu. Então, todos os outros adversários ou perderam ou empataram os seus jogos.
E o Vasco continuou até o momento, conseguiu ficar fora, né, do Z4 do Brasileirão. E hoje terá uma partida importante. Hoje, às 8 horas da noite, contra a equipe do Palmeiras dentro do Allianz Parque, o Corinthians estará entrando em campo. E essa partida de hoje poderá recolocar o Vasco na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Corinthians hoje é o 19º colocado do Brasileirão, tem aí os seus 12 pontos conquistados, enquanto o Vasco é o 16º colocado com 13 pontos. Aliás, perdão, o Corinthians é o 19º com 9 pontos, o Vasco é o 16º com 11 pontos. Caso o Corinthians vença, vai a 12 e ultrapasse o Vasco da Gama na tabela de classificação. E o Vasco da Gama volta ao Z4, compondo a zona do rebaixamento ao lado de Atlético Goianiense, Grêmio e Fluminense. O empate do Corinthians hoje não tira o Corinthians da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Então é um jogo muito importante. Até esse jogo é importante para o jogo do Vasco na quarta-feira. A gente sabe mais do que ninguém como o elenco do Vasco é um elenco que emocionalmente não é bom. Um elenco que se tornou bom ano passado, com a permanência de Ramon Dias ali, a chegada, perdão, de Ramon Dias, o brilho que foi dado ao vestiário do Vasco da Gama se tornou um elenco forte mentalmente. Mas sabemos mais do que ninguém como o elenco do Vasco da Gama mentalmente é muito abalado. E a gente viu isso já nessa temporada de 2024 em vários momentos. Na Copa do Brasil, contra a Água Santa. Vimos também um elenco muito abalado contra o Nova Iguaçu emocionalmente, e isso preocupa. O fato de voltar à zona do rebaixamento preocupa. E quarta-feira terá um jogo importante. Hoje, segunda, estará sendo marcada pela presença de Rafael Paiva novamente no CT Moacir Barbosa. O técnico, que até o momento segue sendo interino, estará presente no centro de treinamento, comandando as atividades, comandando o treino do elenco, visando a partir dessa próxima quarta-feira contra a equipe do Fortaleza. E é um jogo que também será muito decisivo. E esse jogo de quarta passa pelo jogo de hoje, pois vai ser uma partida, no caso hoje, entre Corinthians e Palmeiras, que vai definir qual será a postura do Vasco entrando em campo contra o Fortaleza na quarta às 8 horas da noite em São Januário. Ou é uma equipe que vai entrar em campo contra a equipe do Fortaleza dentro do Z4 do Campeonato Brasileiro, dentro da zona do rebaixamento, com esse fantasma assolando o São Januário. Ou o Vasco da Gama entrará quarta-feira contra a equipe do Fortaleza e São Januário, fora da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Então, são dois cenários muito diferentes. E que é necessário e fundamental o resultado dessa partida de hoje às 8 horas da noite. Então, alô você, torcedor vascaíno, ligue o seu secador, ligue a sua televisão e vá torcer para o Palmeiras mais do que nunca nessa noite de segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro. E sobre esse jogo de quarta, meu amigo torcedor, é um jogo muito importante para o futuro do Vasco da Gama no ano. Eu creio que é uma partida que será definidora para o Vasco da Gama por vários aspectos. É um jogo que, dependendo do resultado do Vasco da Gama, poderá ou colocar o Vasco na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro ou colocar o Vasco na vice-lanterna do Brasileirão. É um jogo que ou poderá efetivar o Rafael Paiva como novo técnico do Vasco, ou uma partida que terá que forçar praticamente a atual presidência do Pedrinho e a gestão que comanda o futebol do Vasco da Gama hoje a ir ao mercado de uma forma urgente e trazer um treinador. E por que eu falo isso a vocês? Porque é a grande realidade. O Vasco hoje com seus 11 pontos, caso vença a equipe do Fortaleza na quarta-feira, tem pontuação, é claro, a depender dos resultados, para ultrapassar o Vitória, que tem 12, o Cuiabá, que tem 14, e o Criciúma, que tem 13, e se aproximar da zona de classificação para a Copa Comebol Sul-Americana. Mas uma derrota do Vasco da Gama, que hoje tem os mesmos 11 pontos, dependendo da vitória do Corinthians, da vitória do Grêmio e da vitória do Atlético, poderá colocar o Vasco na 19ª colocação do Brasileiro. E automaticamente porque eu digo que é uma partida que vai definir todo o segundo semestre do Vasco da Gama. Porque é um jogo em que, caso o Vasco termine ganhando e o Rafael Paiva consiga colocar o Vasco na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro, o Rafael Paiva vai chegar ao seu quarto jogo com a camisa do Vasco da Gama na beirada de campo nessa sua segunda passagem, com 2 vitórias contra São Paulo, e a gente, é claro, pensando na vitória contra o Fortaleza, um empate contra o Botafogo, que é o atual vice-líder do Brasileirão, ou terceiro colocado, e uma derrota para um Bahia sendo prejudicado dentro da Arena Fonte Nova. É um cenário muito bom e muito favorável ao Rafael Paiva, que hoje já tem moral interna, e não à toa está permanecendo na beirada de campo. Então a chance de Rafael Paiva ser efetivado como novo técnico do Vasco na quarta-feira mediante uma vitória é gigante. O planejamento será com a vitória do Vasco. Porém, também a chance do Rafael Paiva sair do cargo de técnico quarta-feira contra a equipe
do Fortaleza voltar ao sub-20 e o Vasco da Gama ter que ir urgentemente ao mercado por um técnico é gigante. Porque caso o Vasco perca, dependendo das vitórias de Corinthians, Grêmio e Atlético Goianiense, o Vasco vai para a vice-lanterna do Brasileiro. E perder em São Januário, ficando na vice-lanterna, meu amigo, o Rafael Paiva não tem força para ficar. Rafael Paiva não estará na beirada de campo no final de semana seguinte. Então o Vasco vai ter que ir ao mercado e vai passar todo o segundo semestre com outro nome, se não Rafael Paiva. Aliás, que não será Rafael Paiva. Então esse jogo de quarta-feira é um jogo fundamental para o futuro do Vasco da Gama. Porque é um jogo que vai definir o momento Vasco na 14ª rodada, a partir da 14ª rodada, e vai ser um jogo que vai definir quem será o futuro técnico do Vasco. E hoje começa a preparação para essa grande partida. E não apenas, é claro, a preparação dentro de campo, mas fora de campo. Porque se o Vasco enfrentou o Botafogo nesse último sábado, sem o CEO, sem o SFO e sem o diretor executivo, o Vasco da Gama, quarta-feira, em São Januário, contra a equipe do Fortaleza, enfrentará o clube nordestino com o CEO, com o SFO e com o diretor executivo. Estará desembarcando hoje no Rio de Janeiro esses 3 profissionais. No caso, o CEO e o SFO, que se conhecem, têm grande amizade e trabalharam juntos no Cruzeiro. Rafael Viana é o antigo SFO do Cruzeiro. Para quem não sabe, SFO é um diretor financeiro. SFO é Chief Financial, a sigla O eu esqueci aqui o que significa, mas é um diretor financeiro, trabalhou no Cruzeiro, ajudou o Ronaldo a reestruturar financeiramente o clube de Minas Gerais, é um baita de um profissional, inclusive. E ele vem ao Vasco da Gama ao pedido do novo CEO, que é o Gabriel Lima, também ex-CEO do Cruzeiro. O Gabriel Lima é um vascaíno de coração, assim como o Rafael Viana, um nome que Pedrinho se interessou muito, por ser um nome que reestruturou financeiramente o Cruzeiro. O Cruzeiro é um clube afundado em dívidas, que foi comprado pela gestão do Ronaldo, não teve grandes investimentos no Cruzeiro, mas que pelo bom trabalho do Rafael Viana como SFO, o Vasco da Gama se interessou pelo Gabriel Lima como CEO, o grande responsável por essa reestruturação, mas o Gabriel Lima falou com o Pedrinho a possibilidade de contratar também o Rafael Viana, que além de ter sido um nome parceiro do Gabriel Lima no Cruzeiro, foi financeiramente o responsável pela reestruturação financeira do clube de Minas Gerais. Então os dois que encerram o seu vínculo hoje, ou aliás, encerraram o seu vínculo ontem com o Cruzeiro, devem ser anunciados hoje oficialmente como os novos profissionais do Vasco, novo CEO Gabriel Lima e o novo SFO Rafael Viana, e desembarcam também hoje aqui no Rio de Janeiro. 2 nomes muito bons, tá? Que chegam aí com muita moral para substituir o antigo CEO Lúcio Barbosa e a antiga SFO Kátia dos Santos. Mas o Vasco não vai parar por aí, né? Porque o Vasco trará o CEO, o SFO e o diretor executivo. E o diretor executivo é o Marcelo Santana. Baita de um nome também, baita de um profissional que chegará ao Vasco da Gama para a gestão do Pedrinho. Para quem não conhece, rapidamente falando um pouquinho aqui sobre o Marcelo Santana, foi um nome que trabalhou no Bahia, presidente do Bahia no triênio 15-17, passou os anos de 2015, 2016 e 2017 sob o comando do clube baiano, ajudou na reestruturação também do Bahia fora das 4 linhas, um Bahia que à época vinha muito mal das pernas, um Bahia que à época era uma equipe desconsiderada no cenário do futebol nacional, apagada completamente e que pelo bom trabalho de Marcelo Santana foi recolocado no cenário do futebol nacional. Após essa passagem pelo Bahia como presidente, Marcelo Santana se afastou do futebol e voltou exatamente nesse ano para o projeto do América de Natal. Convocado, chamado, gostou do projeto e fechou o contrato com o América de Natal. Está há pouco mais de 6 meses no clube do Rio Grande do Norte. Nesse período do América de Natal, Marcelo Santana conseguiu por lá fazer alguns ajustes fora das 4 linhas e dentro das 4 linhas, Marcelo Santana foi responsável por montar o elenco que foi campeão do campeonato regional, que no caso é o Campeonato Potiguar, o Campeonato do Rio Grande do Norte, invicto, sendo campeão do turno e do retorno. Então assim, o América de Natal que foi campeão do campeonato regional com muita moral. E Marcelo Santana, que hoje era um nome que tinha muita moral também na América de Natal por tudo que vinha desempenhando até o momento. Mas foi como o próprio técnico do América de Natal falou na entrevista coletiva que confirmou a saída do Marcelo Santana. É um chamado. Aliás, é muito mais do que um chamado, é uma convocação. É um convite, o do Vasco, ao Marcelo Santana, que é impossível dizer não. E ontem o próprio Marcelo, através de suas redes sociais, se despediu do América de Natal,
praticamente confirmando, né, a sua saída do clube do Rio Grande do Norte e a sua chegada ao Vasco. Ele disse assim, ó: o América realizou meu sonho de voltar a trabalhar em um clube grande, junto com os atletas, a comissão técnica e os funcionários, compartilhei treinos, jogos, viagens e a esperança de ser feliz. Agradeço à torcida americana pelo carinho, pelo respeito e pelo apoio. Sempre me senti acolhida em Natal. A Arena das Dunas também é minha casa. Foram 4 meses de muito aprendizado. Obrigado a todos que me ajudaram em uma nova e difícil função. Desculpem-me pelos meus erros, principalmente atletas e CT, ao não identificar como ajudá-los a crescer, fosse na parte técnica, tática, física ou como ser humano. Participei de 27 jogos com 13 vitórias, 10 empates e 4 derrotas, incluindo uma sequência invicta de 16 partidas logo a partir da estreia. Pelo caminho, fizemos história com o título invicto após 42 anos do estadual. Estamos prontos para lutar pelo acesso e ir buscar o título. Precisamos continuar unidos e focados. Será mais um passo na reconstrução física e da credibilidade do orgulho do Rio Grande do Norte. Quem é capaz de sonhar é capaz de realizar. Então aí as falas, né, do ex-presidente do Bahia, o ex-diretor executivo do América de Natal, confirmando a sua saída do clube potiguar e a sua chegada ao Vasco da Gama. Então é ele que chega com muita moral, ele que chega com muita disposição de ajudar o Vasco da Gama e, é claro, fazer de tudo para reestruturar o Vasco fora das 4 linhas. Então, Rafael Viana, Gabriel Lima e Marcelo Santana, os 3 novos profissionais que atuarão fora das 4 linhas do Vasco da Gama na administração do Futebol Cruz Maltino, chegam hoje ao Rio de Janeiro e marcarão essa segunda muito provavelmente com anúncio oficial pelo nosso Cruz Maltino. E a gente espera que também o Vasco, além de anunciar esses 3, possa anunciar também outros 3, né? Coutinho, Souza e Alex Teixeira. Informação que eu tenho a trazer aqui a vocês até de uma forma bem rápida é que esses 3 jogadores estão muito bem encaminhados e a expectativa é que o anúncio aconteça hoje. Falei besteira. Hoje é dos 3 profissionais, Marcelo Santana, Rafael Viana e Gabriel Lima. A expectativa é que o anúncio desses 3 crias aconteça nesses próximos dias. A janela de transferência será aberta no dia 10. O Vasco pretende o quanto antes ter esses 3 jogadores à disposição para treinar dentro do CT. E a expectativa, o objetivo do Vasco é que assim que a janela de transferência for aberta e venha a ser liberado pela CBF para a regularização dos jogadores, o BID, o Vasco da Gama quer colocar esses atletas para serem regularizados e estrear o quanto antes. Esse é o desejo do Vasco. Mas para que isso aconteça, para que Coutinho, Souza e Teixeira treinem no CT, o anúncio é necessário acontecer. Então o Vasco corre quanto a isso. Souza já está fechado, essa é a informação que eu tenho. Já está tudo certo com Souza e Vasco da Gama. Souza já rescindiu seu contrato com o Başakşehir, o clube turco no qual ele tinha os seus direitos econômicos ligados. E essa rescisão contratual só aconteceu porque com o Vasco está de fato fechado. O Souza virá. Hoje a situação é envolvendo o Coutinho e o Alex Teixeira. Essa é a informação que eu tenho. Com o Alex Teixeira ainda há algumas coisas que precisam ser ajustadas, mas também nenhum problema. Será ajustado, será acertado e ele fechará. E o Coutinho aguarda hoje a rescisão contratual com o Aston Villa. Aí você pode se perguntar, ué Lucas, mas já não saiu? A rescisão contratual já foi feita, o Coutinho já assinou, mas ela ainda não foi regularizada. O Coutinho ainda não apareceu como um atleta livre no mercado, um agente livre, como se fala na gíria do futebol. E para que o Coutinho assine um contrato com o Vasco, para que o Vasco oficialize, né, a chegada do Coutinho, é necessário que ele apareça como um agente livre no mercado. É necessário que lá no Aston Villa venha a ser oficializada a rescisão contratual dele, o que ainda não foi. Então o Vasco hoje, nesse momento, aguarda a rescisão contratual do Coutinho com o Aston Villa para que o anúncio oficial venha a acontecer no Vasco da Gama. A expectativa é que isso saia o quanto antes, até porque havia uma grande expectativa no próprio Vasco que essa rescisão contratual do Coutinho saísse ou na quinta ou na sexta, não saiu. Então deve sair hoje essa rescisão contratual e o quanto antes o Vasco estará anunciando. Eu tenho aqui um feeling, e aí não é informação, não é notícia, é de fato um feeling que esse anúncio vai acontecer na quarta-feira. E o Vasco vai preparar algo para esses 3 atletas serem apresentados ao torcedor na quarta antes do jogo contra o Fortaleza. Isso é um feeling, tá? Isso é o que eu tô sentindo. O Vasco deve preparar algo bem legal na quarta-feira para anunciar o Coutinho, o Alex Teixeira e o Souza, os 3 crias de volta ao Vasco da Gama. Mas hoje já está muito encaminhado e o quanto antes esses 3 atletas estarão novamente desfilando, né? A gente espera que o seu bom futebol dentro dos gramados de São Januário. E para fechar o vídeo, falar sobre mais um jogador, né?
E se você acha que o Vasco da Gama vai se basear a sua janela de transferências em Coutinho, Souza e Alex Teixeira, você está muito enganado. O Vasco vai contratar outros nomes. E ontem a imprensa uruguaia falou de um nome que a gente chegou até a comentar aqui com vocês, que é o nome do Brian Rodrigues. Para quem não conhece, o Brian Rodrigues é um uruguaio de 24 anos de idade, nasceu aí no dia 20 de maio de 2000, que é ponta esquerda. Um atleta de 1,72 m, ou seja, baixo, 67 quilos, magro, rapidinho, de mano a mano, iniciou sua carreira no Peñarol do Uruguai, passou por Los Angeles do futebol norte-americano, Almeria da Espanha e está há 2 anos no América do México. Nessa temporada pelo clube mexicano, os números dele são bons, tá? Não muito bons, mas números bons. 42 jogos, 7 gols e 4 assistências. O América do México comprou esse atleta na temporada 22-23 pelo valor de 6 milhões de dólares, trazendo para a nossa moeda algo em torno de 38 milhões de reais. Foi esse o valor comprado pelo América do México junto ao Los Angeles por Paul Brian Rodrigues Bravo. Jogador que hoje, inclusive, está na Copa América com a seleção do Uruguai. Atuou aí na primeira rodada da Copa América com o Uruguai, entrou em campo, atuou durante os 90 minutos, não fez nenhum gol, mas esteve à disposição, está à disposição do técnico Marcelo Bielsa, atual treinador do Uruguai. Alguns dias atrás a gente trouxe essa informação de que é um nome que está na mira do Vasco, a imprensa uruguaia vem trazendo essa notícia, e acima de tudo um nome que, de acordo com o portal RTI Sport, está na lista de jogadores negociáveis do América do México, que o América estaria disposto a negociá-lo nessa janela de transferência mediante, é claro, a um pagamento. Um pagamento aí num valor próximo à casa dos 30 milhões de reais. Esse é o valor aí que o América do México hoje pede para liberar Brian Rodrigues. Um valor alto, o que eu acho que dificulta muito a possibilidade de uma contratação por parte do Vasco. Mas ontem mesmo, um jornalista uruguaio, Uriel Lugat, trouxe a informação que o Corinthians está muito interessado no Brian Rodrigues, mas o Vasco está atento à sua situação. É assim que o Uriel Lugat fala sobre o atacante uruguaio, que o Corinthians está muito interessado, que o Vasco está atento à situação e que nos próximos dias uma oferta formal vai chegar. É um jogador que pode chegar ao Brasil após o final da Copa América. Um atleta que está com passe muito valorizado, numa posição muito carente dentro do Vasco da Gama, e que o Vasco da Gama está atento à possibilidade de sua contratação. O Vasco vai liberar atletas nessa janela de transferências, o Vasco vai liberar jogadores, nomes como Puma, o próprio Galdamez, o próprio Cleiton e alguns outros atletas que não vêm sendo utilizados estão sim na lista de jogadores dispensáveis nesta janela de transferências, e o Vasco da Gama está de olho na contratação do jogador. Além do Vasco Corinthians, alguns portais de notícias uruguai vêm trazendo a informação que que o Bahia e o Cruzeiro também estão de olho na contratação desse bom atleta, uma das grandes promessas hoje do futebol uruguai. Então, assim, traga essa informação para você ficar de olho, que é um nome que tende a ganhar ainda mais força nos bastidores aí da nossa colina histórica nesses próximos dias, e você já vai estar ligado aí em Brian Rodrigues e a possibilidade da chegada do atleta ao nosso Cruz Maltino. Bom nome, torcedor, deixe aí a sua opinião nos comentários, pois a gente fica por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo, né, desta segundona. Já estaremos aí de volta com muita informação, muita novidade, muita vascainidade e contando, é claro, com o apoio de todos vocês. Então se inscrevam, ajudem ao nosso crescimento, façam com que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao nosso conteúdo. Se inscrevam, compartilhem. Como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.